Olá, alunos queridos das turmas do quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C. Vamos começar hoje a dar início às nossas aulas. Hoje terá aula minha, atividades, aula também do professor Marcos, certo? Então vamos dar continuidade a nossos estudos, trabalhar nosso livro, trabalhar nosso caderno de apoio. A nossa aula hoje é de produção textual, né? No nosso caderno de apoio. Então, nossa aula hoje vai ser de produção textual. Vamos produzir um pequeno texto, vamos ver como produzir esse texto. Então, prestem bastante atenção na nossa aula. É como se estivéssemos em sala de aula, temos que ter atenção para aprender. Evitar distração, escolher um ambiente silencioso, sem TV ligada por perto, não é? Para a gente fazer essa aula e no final dessa aula ser sucesso, todo mundo aprender, tá bom? Então, é, nessa aula de produção textual, vocês vão pegar o caderno de apoio. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula, todos atentos. Materiais necessários: caderno de apoio, dicionário, lápis e borracha. Quem estiver com seu dicionário, quem já pegou seu material na escola, não é? Espero que todos tenham ido buscar. Eu coloquei os dicionários de vocês também. Quem tiver dicionário em casa, para a gente fazer uma pequena pesquisa, tá bom? Nós vamos para a página do caderno de apoio. Vou esperar um pouquinho vocês abrirem. Página 78, na parte de produção textual. Vou aguardar um pouquinho vocês pegarem o caderno de apoio e abrirem na página. Peguem também o lápis, a borracha. Então vamos dar continuidade. Já pegou seu material? Vamos continuar. Na página 78, na produção de texto, está falando sobre afetividade, né? Um dos nossos valores. Lembra daquele quadro de valores que tem na nossa sala? Trabalhamos com valores. Tem também a afetividade, que é um sentimento muito importante, né, gente? É um valor muito importante. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. A afetividade é um sentimento que faz parte, vamos acompanhando a leitura, da vida e que diz respeito ao afeto que uma pessoa tem por outra. Sentir afeto por alguém é reconhecer a importância que ela tem em nossa vida. Sentimos afeto por nossa família, amigos, colegas e por quem admiramos. Então, aí um breve resumo sobre a afetividade, que é um valor muito importante. É um dos valores, como eu já falei, que nós trabalhamos em nossa sala de aula e também na nossa escola, não é? Então, no número um, no quesito um, pesquise no dicionário o seguinte significado da palavra afeto. Você vai pesquisar no dicionário a palavra afeto, certo? E vai escrever aí no número um. Se a resposta que vocês encontrarem for maior, você resume um pouquinho, tá certo? E coloca como você entendeu. Pode ser também. O melhor significado que você. Às vezes no dicionário da gente tem vários significados. O um, o dois. Você coloca o que você achou mais próximo de afeto, do significado para você que tem o que é afeto. Então você vai escrever aí. Vai aguardar um pouquinho. Uma palavra muito importante, né, gente? Para a gente ter no nosso dia a dia, com nossa família, com nossos professores, com nossos colegas de sala, nossos pais, todo mundo. Muito importante a gente cultivar o afeto, né? Trabalhar com afetividade para quem é professor, o aluno ter afetividade com seus colegas, com sua família, seus amigos. Quem achou a palavrinha afeto, já vai escrevendo. Quando você for pesquisar na letrinha A,
procura a segunda A e depois na sequência a letrinha A e a segunda letra F. Afeto. Aí você vai encontrar. Vou aguardar um pouquinho vocês procurarem e escreverem. Principalmente em sala de aula, né, gente? Afeto é uma coisa muito importante na escola, a escola trabalhar com afetividade, como nossa escola trabalha, não é? Incentivando isso nos alunos, claro, dos professores para com os alunos, não é? Então, trabalhar com afetividade, como eu já falei, conviver com afetividade, com afeto, é muito importante para a gente. Por isso que nós estamos trabalhando isso em produção de texto, que é um dos valores que nós cultivamos na nossa escola. Então, alguns desses valores foram colocados também no nosso caderno de apoio na produção de texto, para a gente falar um pouquinho sobre esses valores, que é tão importante, né? A gente cultivá-los. Então, acho que todo mundo já deve ter dado tempo, né? Pesquisar e escrever o significado no dicionário da palavra afeto, no número 1. No número 2, pense nas músicas que você conhece e escreva um trecho de uma música que se refira ao significado da palavra afeto. Então, número 2, vocês vão pensar em alguma música que vocês conhecem, que vocês gostam de cantar com os colegas ou em casa que vocês escutam e se refere a afeto, carinho, não é? Várias músicas se referem a isso, a afeto, a carinho, a gente gostar dos colegas, da nossa família. Né? Tem muitas músicas que se referem a afeto. Não precisa ter realmente a palavra afeto, mas que ela se refira ao significado da palavra afeto. Então, se está pedindo uma música que se refira ao significado da palavra afeto, você vai olhar o significado que você escreveu, não é? Então, você vai perceber uma música que tenha esse significado de afeto, de carinho, de querer estar próximo, de gostar dos colegas, dos nossos amigos, da nossa família. Então você pode escrever o nome da música ou então um pequeno trechinho da música que você gosta que se refira a carinho, a afeto. Certo? Isso aí é bem pessoal, né? Gostos musicais são bem pessoais. Cada um gosta de um jeito de música, de um estilo, tem um cantor preferido. Então vocês vão pensar em um trechinho de música que se refira a carinho, a afeto. E escrever aí, pode ser o nome da música ou um pequeno trechinho da música que se refira a afeto. Tá certo? Então, no número 1, já fizeram o significado da palavra afeto. No número 2, músicas ou música que você conheça, não é, que se refira ao significado da palavra afeto. Ao carinho, querer estar perto, querer bem. Quando eu paro um pouquinho é para dar tempo vocês responderem, tá, gente? Para nós prosseguirmos juntos. No número 3, você vai criar 3 cenas que representem afetividade. Cenas que possam representar a afetividade para você. Então serão cenas que terá o que? Essas cenas, esses desenhos que vocês irão reproduzir aí. Que terá carinho, que terá amor,
né? Pelo próximo, por nossos amigos, como eu já falei. Afetividade também é fazer o bem, né? Alguém que, mesmo que a gente não conheça, ajudar às vezes uma pessoa na rua, isso é afetividade, sim, né? Como a gente vê que é tão importante, às vezes a gente ajudar uma pessoa mais velha a atravessar a rua, às vezes uma mulher está com a criança de colo, derrubou alguma coisa no chão, a gente vai lá, pega para ajudar, né? Isso são coisas de afetividade que nós podemos fazer no nosso dia a dia, fazer o bem, né, às pessoas. Ajudar um coleguinha que caiu, se machucou, ajudar a levantar, né? Isso é afetividade. Coleguinha caiu, se machucou, eu vou rir dele porque ele caiu? Não, vou ajudar ele a se levantar. Perguntar se machucou. Então, isso é viver com afetividade. Certo? Vocês vão reproduzir aí 3 cenas de afetividade. Aí vocês podem ir fazendo com bastante calma. E no número 4, enquanto vocês desenham, eu vou explicar o número 4, que é a atividade que vocês vão ficar fazendo, certo? Essa atividade do número 4, vocês vão ficar reproduzindo ela depois que eu acabar o vídeo explicativo de como será feita a atividade. Essa atividade é como seria uma atividade para casa. Como vocês já estão em casa, vocês vão ficar fazendo essa atividade, tá certo? Então, eu vou explicar o passo a passo para essa atividade. Você pode, se sentir alguma dúvida, voltar ao vídeo, certo? Tirar a dúvida onde eu expliquei, ou digitar aí na plataforma onde tem mensagens, vocês vão digitar e enviar a mensagem para mim, perguntando, para tirar as dúvidas, tá certo? Possíveis dúvidas que vocês terão. Então, no número 4 é o seguinte: com as informações das atividades acima, que foi da outra folha, né? Isso é na página 79, tá? Nós estamos agora. Realize uma produção textual sobre afetividade. Siga as orientações abaixo. Não esqueça o título. Letra maiúscula no início das frases. Fique atento aos sinais de pontuação e aos parágrafos. Aí está indique, mas acho que seria fique atento aos sinais de pontuação e aos parágrafos. Então, essas são pequenas regras para você produzir esse pequeno texto. O que não pode faltar no texto? O título, né? Essa primeira linha menor é para o título do texto. Qual título eu vou dar ao meu texto? É um texto sobre afetividade. Então, você vai pensar em um título, certo? Para você fazer seu texto, desenvolver o seu pequeno texto sobre afetividade. Sua produção textual pode ser pequeno, mas que seja explicativo, né? Que a gente entenda e escreva tudo o que você está pensando sobre afetividade, que você repasse para o papel. Então, para a gente passar para o papel primeiro, tem que colocar um título. Depois, sempre lembrar que se começa com parágrafo e letra maiúscula. E ficar atento aos sinais de pontuação, vírgula quando necessário, ponto final. Então, eu vou explicar o passo a passo para vocês fazerem o texto. Como eu já expliquei nas aulas de produção textual, a gente já estudou um pouquinho sobre isso, não foi? Sobre o texto dissertativo. Então, nós vamos agora para o passo a passo de como construir esse pequeno texto. Eu vou explicar e vou deixar a atividade para vocês ficarem fazendo depois do decorrer do vídeo, tá certo? Depois que acabar o vídeo. Que aí vocês vão pensar com bastante calma e vão produzir um texto excelente. Confio em vocês. Então, depois desses passo a passos que tem aqui, eu vou passar os próximos, né? De como nós vamos começar. Primeiro, você vai escolher o título do seu texto. Lembre que é sobre afetividade, tá bom? Sobre afetividade. Eu vou colocar só afetividade? Não. Você pode pensar
em títulos relacionados à afetividade. A importância da afetividade, a importância de ter afeto, certo? De ter carinho por nossos colegas. Você vai pensar em um título para colocar aí. Sejam criativos, tá bom? Então, eu vou começar a explicar o passo a passo do texto. Depois do título, nós vamos para a introdução. A introdução do texto, em produção textual, é o primeiro parágrafo. É quando nós vamos começar a construir o nosso texto. Chama-se introdução. No caderno de vocês nós já escrevemos sobre isso, sobre introdução. Então, dicas para a produção do seu texto. Na introdução, você pode começar com cada um desses pontinhos aqui, ó. Depende de como você vai fazer o decorrer da sua história. Nós temos aqui para começar, era uma vez, é quando nós vamos contar uma história, narrar uma historinha, não é? Certo dia, em um dia, em uma manhã, um tempo atrás, há muitos anos, numa festa, em um belo dia. Então, todas essas são maneiras de vocês começarem o texto de vocês, o primeiro parágrafo. Né? Aqui são ideias. Vocês podem começar também do jeito de vocês. Introdução. O importante é que vocês comecem, né, dando ênfase ao tema afetividade. Pensem no título e aí vão fazer o primeiro parágrafo. Aqui são algumas ideias que eu pesquisei e coloquei para vocês, para a introdução. Certo? Vou esperar um pouquinho, vocês pensarem para ir para o próximo passo. A introdução, gente. Lembrem que a introdução é como nós começamos o nosso texto. É como nós começamos a produzir o nosso texto, certo? Na introdução eu tenho que começar, como começar, tia? Do começo, do que você vai falar. Quando te diz assim do começo, é do que você vai falar. Era uma vez, geralmente a gente escuta nos contos, né? Um certo dia, em um certo dia, quando nós vamos criar alguma história, em uma manhã, um tempo atrás. Aí você vai escolher um desses aí que fique mais adequado com o que você está pensando para produzir seu texto. Há muitos anos, numa festa ou em um belo dia. Pode ser outro dia, pode. Pode ser outro também. Para o começo. Começa-se com parágrafo, letra maiúscula. A introdução. Lembrem de colocar as vírgulas e ponto final quando necessário. Depois da introdução, terá o desenvolvimento. Tia, o que é o desenvolvimento? O nome da palavra já diz, é o desenvolver da história. O começo é a introdução, né? Então, o segundo parágrafo, vocês podem fazer dividido por parágrafos. Primeiro a introdução, primeiro parágrafo, tá certo? Desenvolvimento, segundo parágrafo. Começando com o parágrafo. Quando você fizer o comecinho da sua história, você vai para o desenvolver da história. Aqui te colocou algumas opções que também vocês podem utilizá-las. Depois, então, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, até que. Então, essas são sugestões para vocês colocarem o desenvolvimento no segundo parágrafo, certo? Aí eu vou explicar o próximo passo, que é conclusão, e vocês vão ficar produzindo o texto de vocês, tá certo? O próximo passo é conclusão. A palavra já diz concluir, fechar. Aqui eu vou escolher a palavrinha certa para fechar meu texto. Vai ser o terceiro parágrafo do texto de vocês, tá certo? Primeiro, introdução, é o comecinho da história. Segundo parágrafo, desenvolvimento, é o desenvolver da história, tá bom?
E por último, a conclusão, o concluir da história, o final, o fim da história. Nós vamos amarrar a historinha, fim, tá certo? O texto de vocês, a produção de texto de vocês. Então, eu coloquei também aqui algumas opções. E assim, finalmente, e foi assim que, por isso, e depois disso, portanto, e viveram depois desse dia. Então, vocês vão escolher um desses para fazer o último parágrafo, ou pode ser também algum outro que você tenha em mente, para concluir a sua história. Essas daqui são apenas opções para você começar o parágrafo de conclusão. Então, como ficou a estrutura do texto, da produção de texto? Produzir um texto sobre afetividade, tá certo? Você vai falar o que você entende por afetividade, se é bom conviver com afetividade, o que é afetividade para você. Você vai falar tudo isso, criar uma historinha com isso, criar um texto com isso, não é? Você vai falar sobre a afetividade. Então, primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento, o desenvolver da historinha. E o terceiro parágrafo, a conclusão. Você vai concluir para você o que é afetividade. Tá bom? Espero que todos tenham entendido, certo? Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo e aí você vai observar introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode escolher uma dessas palavras para começar esses parágrafos e pode ser também com palavras que você tenha em mente, contanto que tenha sentido o texto de vocês, tenha começo, o meio e o fim. Tá certo? Então é assim que nós produzimos um texto. Aqui é a página onde vocês vão fazer o texto, né? Aqui é a página 79. Então, primeiro parágrafo. Vocês vão começar aqui, né? Aqui vocês vão fazer o título de vocês, que vocês escolheram. E o primeiro parágrafo vocês vão começar aqui, que é a introdução. Depois que vocês verem que já fizeram o comecinho do texto, vai para o segundo passo, desenvolvimento da história, o desenvolver. Faz outro parágrafo. E por último, o terceiro parágrafo, que é a conclusão, concluir da história, o final. Creio que todos entenderam, não foi? Então, vocês vão ficar realizando essa atividade, tá certo? Sobre a afetividade. Aqui é a agenda da nossa aula de hoje, né? Dia 6/5, aula produção textual, página 78. Atividade para ser realizada, página 79. Realizem as atividades com capricho. Conto com o comprometimento de todos vocês. Então, gente, é importante vocês realizarem a atividade de vocês com cuidado, com capricho, né, com zelo pelo caderno de apoio de vocês, os livros de vocês. Então, hoje nós fizemos no caderno de apoio a página 78. Vocês vão ficar terminando de fazer aquele desenho bonito sobre a afetividade. Tem que ser um desenho bem caprichado, né, que é um tema gostoso de se trabalhar, a afetividade. É um tema bom, bonito, não é? É um valor que nós cultivamos e devemos sempre cultivá-lo. E depois vão ficar produzindo o texto. De olho nas regrinhas que eu coloquei para vocês. Cuidado nas palavrinhas que tem acento. Se ficar com dúvida em alguma, procura no dicionário, certo? Quando precisar de vírgula, quando precisar de ponto final. Então, lembre-se de todos esses detalhes, tá bom? Um abraço para todos vocês. Espero que todos realizem as atividades. Um beijo no coração de todos.